Olá a todos, sejam uma vez mais bem-vindos ao canal da Semente Estrelar. O meu nome é Diana e bora lá para mais uma tiragem coletiva. Firme o pensamento em alguém e vamos ver como é que ele ou ela está relativamente a vocês consoantes hoje e se existe energia para haver mudanças relativamente a essa situação neste momento. Eu tenho aqui duas opções de escolha. A primeira opção é o quartzo verde. E a segunda opção é a selenita branca. Eu vou pedir que sigam a vossa intuição e façam a vossa escolha. Entretanto, vou retirar aqui a mensagem, o mantra da espiritualidade para o dia de hoje. Vamos ver qual a mensagem que a espiritualidade vos quer transmitir para o dia de hoje, relembrando que o vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. E a mensagem é: apoio-me quando tomo as decisões corretas para mim. Portanto, muitos de vocês estão aí com a necessidade de fazer escolhas, com a necessidade de tomar decisões. Podem estar inseguros quanto às decisões que têm a tomar, podem ainda estar em cima do muro ou até procrastinar uma decisão definitiva. Mas sigam aquilo que o mantra diz, apoiem-se mediante aquilo que é melhor para vocês. Não decidam relativamente à vontade do outro, ao que é melhor para o outro, para agradar o outro. Não, a vida no plano terrestre é curta demais e nós temos que saber vivê-la colocando-nos em primeiro lugar. Por muito que tenhamos sentimento pelo outro, por muito que gostemos da companhia do outro ou até que tenhamos saudades, nós somos a nossa principal companhia. E a única companhia que é certo que vai estar junto connosco até ao último dia da nossa vida, não é? Somos nós próprios. Portanto, tem que se apoiar, tem que tomar decisões corretas, acima de tudo para vocês. Independentemente das vontades alheias, independentemente de qualquer pressão a nível social, ok? Foquem o pensamento e acreditem que são incrivelmente capazes quando encontram um desafio na vossa vida. Portanto, recorram à experiência para aprender e para crescer, ok? Em vez de procrastinarem com a experiência, com as dificuldades, com os desafios, aproveitem e agarrem para um aprendizado e para crescerem, sobretudo como seres espirituais que somos e que estamos aqui para evoluir. Ok? Foi esta a mensagem, eu espero que tenha feito sentido e vamos passar então à interpretação. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para escolher com mais calma e eu vou começar com a pedra do quartzo verde. Firmem o pensamento em alguém e vamos ver então através do tarô do amor qual a energia que vibra no inconsciente dele ou dela. Será que vão existir mudanças breves relativamente à situação com esse ser amado? Como é que ele ou ela está relativamente a vocês no dia de hoje? A carta que fala no merecimento do amor, de ser digno em ser amado. Então, se calhar vocês mentalizaram uma pessoa que teve muitas resistências em entregar-se ao amor, a saber viver esse amor de uma forma verdadeira, de uma forma intensa, a admitir o sentimento para ele próprio ou para ela própria, porque era uma pessoa que procrastinava, que tem uma tendência a procrastinar o próprio sentimento, talvez por algum bloqueio de não se sentir merecedor de viver uma história verdadeira de amor. E quando inconsciente nós temos um bloqueio e temos de forma inconsciente uma crença enraizada de que não somos merecedores, então, mesmo que gostemos, mesmo que amemos, vamos, com o passar do tempo, insistir em procrastinar
a vivência e o aprofundamento desse sentimento. E então atraímos para a nossa vida situações que vão contra o viver esse amor intensamente. Porquê? Porque não se sente merecedor. Então, talvez com esta carta, com a energia do inconsciente dele ou dela, nós vemos aqui um anjo com um arco, não é? Em certa forma faz lembrar que está a mirar para apontar a seta do cupido, não é? Pode ser que essa pessoa esteja a ter um despertar ou um evoluir espiritual para chegar à conclusão consciente de que é digno e é merecedor de viver uma história de amor verdadeira. Às vezes somos criados com pai ou com mãe que nunca foram felizes, que houve traição no meio, que se separaram, que viveram num ambiente de conflito e, portanto, a criança cresce naquele ambiente e depois, quando adulto, tende a repetir o comportamento dos pais ou o comportamento dos educadores e inconscientemente fica com uma fraca autoestima e com uma crença enraizada de que realmente não é digno e não é merecedor de viver o amor verdadeiro. Então, esse ser amado pode ter uma dificuldade a esse nível e vocês terem sentido que a pessoa não se entregou e não desenvolveu essa história de amor como deveria. Mas esta energia é favorável no sentido da pessoa poder estar a ter um despertar através da aprendizagem e da experiência de vida e do aprendizado, um despertar a nível de começar a pensar de uma maneira um pouco diferente. De que afinal pode fazer diferente da forma como foi educado, pode fazer diferente da forma como está habituado até ao dia de hoje e que afinal é merecedor e digno de viver algo mais saudável. Ok? E portanto, vemos uma energia da pessoa querer acertar no alvo nesta vez. Talvez tenha sido alguém que, por variadas vezes e repetidas vezes, tenha falhado no alvo. Até tenha tido a intenção, mas por uma tendência de procrastinar o sentimento, acabou por falhar no alvo e por seguir outro caminho, ou até por ter atitudes inconsequentes e contrárias ao sentimento que tinha. Ok? Mas vamos destrinchar e ver melhor aqui com o baralho cigano e o tarot as tendências a nível dos próximos tempos, se vai haver mudanças e como é que a pessoa está relativamente a vocês no dia de hoje. As nuvens, a lua, o caixão, o chicote e a carta da mulher. Vamos complementar com o tarot. Continuem a afirmar o pensamento nele ou nela. Só pelas cartas do baralho cigano já conseguimos perceber que é uma pessoa instável, confusa, que pensa bastante em vocês, principalmente à noite, que tem aí um afastamento, não é? Uma ruptura ou até mesmo uma quebra total na comunicação. Mas uma pessoa que está instável emocionalmente, apesar de nutrir sentimentos por vocês consoantes. Mas vamos complementar para poder fazer a leitura completa. O 4 de ouros, o cavaleiro de paus, a torre, o 10 de paus e o 7 de ouros. Então, como eu tinha dito aqui na carta da energia geral,
uma pessoa que procrastinou e que não permitiu o aprofundamento desse amor, talvez mesmo por não se sentir inconscientemente merecedor de viver um amor verdadeiro. Então autossabota-se automaticamente e provocou aí um rompimento, um conflito entre vocês os dois, um afastamento e até uma quebra total na comunicação, porque temos aqui cartas que me indicam que esse afastamento aconteceu e que para alguns casos poderia ter sido provocado por um conflito entre vocês os dois. Uma diferença de opiniões, um choque de ideias, ou então vocês a ficarem em conflito com a atitude dessa pessoa em provocar o afastamento. Talvez tenha sido um afastamento mal explicado, um afastamento confuso, que ficou aí no ar coisas por explicar, um mal entendido, e portanto alguém que agiu de uma forma até mesmo libertina e inconsequente relativamente ao vosso relacionamento. É isso que eu sinto. E muitos de vocês ficaram em conflito com a atitude dessa pessoa. Mas vocês não são qualquer pessoa na vida dele ou dela. Ele lembra-se constantemente de vocês, porque independentemente de serem homens ou mulheres, esta carta representa o consoante, não é? E portanto vocês aparecem na mente dessa pessoa de uma forma persistente. Porque a lua fala-me da saudade, da recordação e da idealização de um futuro em conjunto. No entanto, é uma pessoa confusa a nível mental e a nível emocional. É uma pessoa que procrastina o sentimento, que hoje, vamos supor, está a pensar em vocês e amanhã acaba por se virar mais para outra área da vida, talvez para a parte profissional, para a parte da estrutura material e financeira, e acaba por pôr os sentimentos de lado. É uma pessoa que tem tendência a sabotar aquilo que sente. E é alguém que precisa de fazer realmente finalizações, incluindo a nível de jeitos de pensar, de bloqueios emocionais, de reconhecer para ele próprio, a nível de evolução espiritual, que há determinadas formas de pensar, de encarar o próprio relacionamento, que ele ou ela tem mesmo que mudar para próprio benefício da própria pessoa, para conseguir atingir um maior patamar de felicidade. Então temos aqui paradigmas que têm que ser quebrados, até mesmo a nível de aumento da autoestima desse ser amado, para se conseguir sentir capaz e merecedor de viver o amor plenamente. Pode ser uma pessoa um pouco materialista, que escolheu uma estrutura financeira em detrimento do vosso relacionamento, uma pessoa apegada a resultados de dinheiro e do financeiro e que deixou o vosso relacionamento um bocadinho de parte, ou então uma pessoa que está neste momento numa estrutura a nível de familiar, financeira. Mas se for o caso, se for uma situação de um outro relacionamento, é alguém que já está aqui na energia, uma tendência de uma ruptura, ok? E de acabar com essa situação. Poderia ter sido alguém que escolheu um outro caminho, uma outra estrutura, até mesmo de uma forma um pouco inconsequente, mas que já se está a tornar um fardo para essa pessoa. Já temos aqui um peso na consciência e a pessoa a pensar de uma forma muito insistente em vocês consoantes. No entanto, a atitude irresponsável emocionalmente que ele ou ela teve com vocês no passado, que provocou a ruptura e o afastamento, colocou muitas dúvidas hoje em dia nas vossas cabeças consoantes. Portanto, vocês têm aí uma falta de clareza relativamente ao sentimento dessa pessoa por vocês, uma falta de clareza do que poderá ser o futuro juntamente com essa pessoa. Muitos de vocês já nem acreditam que esta pessoa vá ter no futuro algum tipo de comportamento ou de atitude ou de mudança para a vossa situação neste momento. Mas eu vejo que é alguém que tem que finalizar ciclos. Ciclos que dizem respeito a formas de pensar ao interior dessa pessoa, porque esta pessoa, quando voltar, volta transformada, ok? E também fazer finalizações no entorno da sua vida.
porque poderia ter sido alguém que escolheu um caminho que achou que iria ser estruturado, mas é um caminho que se está a revelar dificultoso. É um caminho que a pessoa não está a conseguir colher o fruto que verdadeiramente objetivou desde o início. Então podemos ter aqui nesta instabilidade emocional momentos que a pessoa se arrepende da decisão ou da falta de atitude em relação a vocês que teve lá atrás no passado. Ok? O ponto de situação que a pessoa vive neste momento é algo que está a trazer um fardo, que a pessoa já se sente com um peso demasiado pesado às costas, que vive numa energia um pouco densa na sua vida neste momento, que está a passar por alguns conflitos e que precisa realmente de tomar a decisão de finalizar com situações na sua vida definitivamente. Uma estrutura que ele achou que era sólida, mas que neste momento está a chegar à conclusão que não oferece a estabilidade que ele gostaria ou que ele projetou. Portanto, essa estrutura vem abaixo. E relativamente ao vosso afastamento, a pessoa vai querer cortar esse afastamento, vai querer finalizar este ciclo desgastante e vai procrastinando ao longo do tempo a finalização definitiva desse ciclo. Porquê? Porque a mim parece-me que a pessoa também está apegada relativamente a alguma resposta, a alguma estrutura no âmbito financeiro, no âmbito da estrutura material. Ok? Para além do apego que a pessoa tem por vocês, é uma pessoa também apegada a nível de estrutura material e financeira. E aqui parece-me que está a querer colher algum tipo de fruto, ou então que não está a querer perder totalmente, não é? Vamos supor, se for uma situação de um outro relacionamento que a pessoa tenha que finalizar, é alguém que não quer ficar a perder totalmente a nível das divisões na matéria da estrutura material e financeira. E, portanto, essa questão pode atrasar um pouco a decisão de finalizar definitivamente esse ciclo, porque é alguém que não quer ficar com o pé descalço no que diz respeito à estrutura material. Mas é alguém que tem uma forte paixão por vocês, pode ser uma paixão que ainda não foi revelada, mas é uma pessoa que pensa insistentemente em vocês. Eu aqui sinto que vocês consulentes não sabem, não têm acesso à informação completa do entorno da vida dessa pessoa, que muitos ficaram aí com um clima estranho no ar de não terem realmente percebido a intenção dessa pessoa com a atitude que tomou no passado ou a falta de atitude de ter provocado um afastamento. Não é? E muitos de vocês já estão cansados de esperar. É uma situação que exige tempo, que exige a vossa paciência, que vocês, se realmente se quiserem continuar a esperar, têm que ter a consciência que as coisas vão acontecer no tempo dele ou dela e que, portanto, também têm o vosso livre-arbítrio para querer finalizar este ciclo e seguir a vossa vida independentemente dessa pessoa, porque é uma pessoa lenta. Apesar de termos aqui um impulso para querer agir, é uma pessoa que ainda tem que resolver determinadas situações na sua vida, uma pessoa que está confusa, que tanto pensa em vocês como logo de seguida procrastina aquilo que sente, porque há outras situações a nível financeiro que ele tem que resolver. No entanto, a energia geral é positiva, de uma pessoa que está a querer acertar no alvo, não é? No alvo de quê? No alvo das emoções, no alvo de viver uma relação amorosa verdadeira, no alvo de se permitir, porque no passado não se permitiu, não é? Até mesmo poderia-se ter enganado a ele próprio, achando que se seguisse este caminho seria um caminho de alicerces sólidos, mas enganou-se redondamente, porque já está a ficar pesado, é uma estrutura que vem abaixo e que não tem continuação e, portanto, a pessoa vai adiando, mas vai acabar por agir e por haver uma mudança, sim, relativamente a vocês. Porém,
É uma situação lenta que exige a vossa paciência e a capacidade de esperar. É do vosso livre-arbítrio querer esperar ou não. O tarot aconselha a vocês consoantes a também tocarem a vossa vida para a frente, a desapegarem um pouco relativamente a esta pessoa. Os consoantes que estiverem instáveis no sentido emocional, buscarem aqui a vossa reestruturação e a vossa cura. Porque ninguém, nem mesmo uma pessoa que vocês amam, tem que ter o poder de dominar as vossas emoções. E vocês é que têm que ter o domínio dessas mesmas emoções. Portanto, deixem morrer partes da vossa estrutura emocional e psicológica que não acrescentam para o vosso empoderamento. Há aqui uma necessidade de vocês se empoderarem como pessoas individuais, incluindo terem o domínio das vossas emoções e tocarem a vossa vida para a frente. Porque vocês também já estão cansados devido à demora desta pessoa. Então, se quiserem esperar, podem esperar, mas tocando a vida para a frente. E depois, se esta pessoa não chegar a tempo, logicamente que também vai tirar o aprendizado dele ou dela. Ok, meus amores? Espero que tenha feito sentido a mensagem. São situações lentas que exigem a vossa paciência, mas normalmente tudo o que é lento é para nós conseguirmos fazer uma transformação e encararmos o tempo com outra visão, tá bem? Vamos passar para o grupo de consoantes que escolheu a barra de selenita branca. Portanto, firmem o pensamento nele ou nela e vamos ver o que é que vibra no inconsciente desse ser amado relativamente a vocês. Será que vai haver mudança? O que é que ele ou ela sente por vocês hoje? Como é que ele ou ela está? Eita, a carta do romantismo e que traz a mensagem: os seus sentimentos são autênticos e dignos de ser vividos. Esta carta também fala de se sentir merecedor e digno de viver um amor romântico. Então poderia ter sido um ser amado um pouco mais frio, que meteu o coração de lado, um pouco mais inconsequente, mais racional, ok? Que não foi amoroso com vocês, que não foi romântico, que desconsiderou um bocadinho os sentimentos, talvez, muito semelhantemente à primeira tiragem, por inconscientemente não se sentir merecedor de viver um amor verdadeiro, por algum motivo da sua criação e da sua vida que lhe tenha incutido no seu inconsciente essa crença, ok? Mas é uma carta muito positiva no sentido de haver uma mudança nesse sentido, da pessoa se abrir mais para os assuntos do coração, para a área emocional, para ter mais consciência daquilo que sente e dar mais atenção a esses sentimentos. Uma pessoa que de alguma forma, se foi um pouco mais frio e racional, vai ter a coragem de desabrochar o seu lado mais sensível, vai dar voz e escutar mais os seus sentimentos e que provavelmente pode ter consequências a nível de uma mudança de atitude. Não é? Vemos aqui um casal que se está a beijar, inclusive o homem a aparecer, talvez de surpresa, por trás da mulher, não é? Numa atitude de carinho. Então talvez a energia seja benéfica para haver uma mudança da pessoa, ter aí uma atitude um pouco mais sensível relativamente a vocês, se foi alguém que colocou de parte, que desconsiderou, alguém que vai dar um pouco mais de importância às vossas necessidades e em demonstrar, se não for por palavras, por ter dificuldade em falar, talvez através de gestos e de atitudes, demonstrar de uma maneira diferente que tem sentimento e que tem vontade de fazer uma mudança positiva nesse sentido. A carta geral é muito positiva no sentido de um avanço na matéria das emoções. Mas vamos destrinchar aqui com o baralho cigano. Continuem a afirmar o pensamento nele ou nela. Espiritualidade está a passar aqui a mensagem que quem sentir podem ser tiragens complementares, está bem? Mas vocês sigam aquilo que sentem.
a carta da casa, o livro, a criança, a estrela e a torre. E vamos complementar com o tarot. Um ser amado que podia ter sido demasiado fechado, que não revelou o sentimento, mas que cada vez mais está a ter uma certeza do sentimento que tem. É isso que me passa aqui. Poderia ter sido alguém um pouco mais imaturo e que não estava preparado para lidar com o lado das emoções, com o lado mais sensível. Talvez uma pessoa mais fria. Às vezes por fatores de educação foram criados daquela maneira, não é? Ou por algum trauma do passado. Tem que saber adaptar. O 9 de ouros, a sacerdotisa, o 4 de ouros, o 4 de paus e o 3 de espadas. Então, se calhar vocês tentaram se doar a essa pessoa e a pessoa foi fechada. A pessoa não doou o sentimento e recolheu-se no seu mundo, não é? Até mesmo poderia ter tido, na altura, ter dado oportunidade e prioridade a objetivos individualistas apenas dele ou dela, da estrutura financeira, do profissional, ou até um ser amado que está noutra estrutura familiar, não é? E que está na zona de conforto dele relativamente à área material e financeira. E poderia ter sido alguém que priorizou esse lado do bem-estar a nível de objetivos profissionais e financeiros e que, portanto, foi uma pessoa fechada. Porquê? Porque foi uma pessoa que não estava pronta ainda para viver um amor pleno. No entanto, se foi alguém que pensou que podia seguir outro caminho, outra relação, outra área da vida e esquecer facilmente vocês consoantes, foi alguém que se enganou. Porque nós temos aqui o apego da pessoa que não consegue deixar de pensar, juntamente com a carta da sacerdotisa, que é uma carta de forte conexão espiritual. É alguém que tem interesse em saber da vossa vida e que tenta saber em segredo. E que ainda temos a carta da estrela com a torre, que me fala precisamente em propósito espiritual entre vocês os dois e que podemos ter aqui equilíbrio de energia kármica. Então vocês ficaram sem perceber o porquê da falta de atitude dele ou dela. Porquê é que não se entregou? Porquê é que não doou da mesma forma que vocês se quiseram doar? Porquê é que foi frio? Porquê é que foi materialista? Para alguns casos, porquê é que foi imaturo e andou aqui com joguinhos de vai e vem e de não se entregar plenamente ao amor? Para alguns casos, a pessoa poderia ter sido tão imatura que deu o vosso sentimento por garantido e que o sentimento que vocês demonstraram encheu a bola dele ou dela, não é? Fez-lhe bem ao ego e depois foi inconsequente para demonstrar a parte dele ou dela. E então o que é que aconteceu? Feriu os vossos corações, porque temos aqui uma dor tremenda a nível emocional. Esta pessoa magoou-vos, mas o que é que acontece? O mundo dá voltas. Não é? E a pessoa, se pensou que podia seguir um caminho individualista, é alguém que não está a conseguir desapegar, porque tem saudades. E a própria espiritualidade está a cobrar na consciência dessa pessoa. Se foi uma pessoa irresponsável a nível emocional, injusta, imatura, inconsequente na atitude para com vocês consoantes, é alguém que se magoou a ele mesmo e que hoje em dia não está satisfeito ou satisfeita com o resultado da escolha que fez no passado. Então temos aqui uma cobrança da espiritualidade. Pode ser alguém que esteja noutro relacionamento e que esteja lá por motivo de segurança financeira. Ou então por motivo de filhos.
ok? Mas está muito forte a estrutura financeira no caso de estar noutro relacionamento. Se não estiver noutro relacionamento, é alguém que é materialista e que o apego ao dinheiro e aos bens materiais também é importante para essa pessoa. Também pode haver casos em que a pessoa tenha outra relação e que vocês não saibam, que esteja em segredo e no oculto, ou até que tenha filhos e que vocês também não saibam, que esteja em segredo e que esta pessoa nunca tenha revelado. Ok? Mas se esta pessoa foi injusta e agiu imaturamente, nós temos aqui peso na consciência, temos uma pessoa que não está satisfeita com o ponto de situação de vida que está a viver neste momento e que originou magoar-se a ele próprio. E que ainda tem aqui uma esperança, não é? Porque o 9 de ouros é a cartinha da colheita, da prosperidade. Portanto, há uma esperança no oculto, em segredo, de vir a colher algo na conexão espiritual que tem com vocês para uma estrutura familiar feliz. A carta do 4 de paus é das cartas mais positivas a nível de alicerces sólidos, de uma estrutura sólida a nível familiar. E a casa com o 4 de paus indica-me a criação de uma família. Pode ser alguém, se ainda tiver em idade fértil, que tem uma expectativa e uma esperança de vir a construir uma família com vocês no futuro e até mesmo de virem a ter filhos. No entanto, está muito forte aqui uma situação platónica, uma situação de imaginar, de idealizar e de colocar pouco em prática a nível de atitudes. Porque esta pessoa, para colocar em prática, em primeiro lugar, vai ter que dar uma abertura para uma evolução espiritual e para uma autodescoberta e ter uma maior clareza daquilo que verdadeiramente quer e dos próprios sentimentos, ou seja, um amadurecimento. Não é? E a criança demora tempo para crescer e para amadurecer. Portanto, é alguém que precisa de crescer no sentido de amadurecer espiritualmente e emocionalmente falando, para ficar uma pessoa mais responsável para lidar com as emoções, porque foi uma pessoa inconsequente, que tanto provocou a dor dele ou dela, como também vos magoou a vocês consoantes. E muitos de vocês necessitam de buscar aqui a vossa cura, de se apegarem com garra e com força à espiritualidade e orarem e trabalharem o vosso interior no sentido de desapegarem dessa pessoa. Desapeguem dessa pessoa e encontrem a vossa estrutura, mesmo que se virem para outra área da vida, uma área em que podem ter colheita na área dos estudos, do profissional, de outras coisas na vossa vida, porque a vida não se resume à matéria das relações amorosas e, portanto, aqui vai ser positivo um desapego da vossa parte. O permitirem-se aqui a um novo ciclo nas vossas vidas, até mesmo de autodescoberta, para se descobrirem a vocês próprios e alcançarem uma cura relativamente a esta mágoa e a este ressentimento que ficaram relativamente a essa pessoa. Ok? Eu vejo aqui que a pessoa quer mudanças, mas a nível de atitude ainda há uma grande falha e uma falta de atitude. É uma pessoa fechada, é uma pessoa que esconde segredos, é uma pessoa materialista, é uma pessoa dura na queda e que, para conseguir transformações nesta conexão de vocês os dois, é alguém que precisa de lidar com as emoções de uma outra forma e de um crescimento espiritual. E eu não estou a ver para já, não é? Nos próximos tempos, esta pessoa a agir. Porém, a carta geral do inconsciente dele ou dela é muito positiva. No sentido de, inconscientemente, já estar a querer dar uma abertura na matéria de escutar mais as próprias emoções. Então vamos ter aqui sim um amadurecimento, um aprendizado espiritual. Porque se vocês têm a relação kármica, obrigatoriamente há sempre uma lição individual para cada um tirar, ok? E a lição desta pessoa
é amadurecer emocionalmente, não brincar com os sentimentos alheios e ser mais responsável até para com ele próprio relativamente às emoções e aos sentimentos que tem. Então provavelmente vai haver aqui um despertar espiritual, um maior autoconhecimento dessa pessoa relativamente a ele próprio ou a ela própria, e cada vez mais é uma pessoa que tem mais certeza do sentimento que tem por vocês e tem aqui uma energia de arrependimento de alguma coisa. Peso na consciência por uma dor que provocou, e mesmo na matéria da sua vida pessoal, é alguém que não conseguiu atingir a plenitude e que se magoou a ele próprio e que vive aqui numa vibe de tristeza, de expectativa frustrada relativamente à sua vida pessoal, alguém que pensa bastante em vocês de uma forma oculta, em segredo, que gostaria de mudar as coisas, porque está a ter uma consciência maior de sentimento, mas que para ter essa capacidade de mudar alguma coisa, ainda vai ter que evoluir, que dar aqui um salto e vai ter aqui uma cobrança na matéria espiritual. Portanto, é uma situação lenta, demorada. O orgulho dessa pessoa e o facto de ser um pouco duro na queda também não ajuda na matéria do tempo e, portanto, o conselho que a espiritualidade dá para vocês consoantes é que atinjam a vossa cura, ok? E a vossa autodescoberta e que sigam uma renovação na vossa vida na matéria de terem aqui, encontrarem uma estrutura no vosso interior, uma segurança, a saberem viver com vocês próprios e trabalharem o desapego relativamente a ele ou a ela, conectarem-se mais com a espiritualidade, dedicarem-se à profissão, aos estudos, desapegarem um pouco, não pensarem nessa pessoa durante 24 horas e terem consciência do vosso valor, porque às vezes quando prendemos demais a energia, dificultamos ainda mais de que as coisas andem para a frente, ok? É alguém que tem sentimento, que quer mudanças, mas que essas mudanças ainda vão demorar a surgir, porque é alguém que precisa de uma cobrança espiritual e de um crescimento e que pode passar também por quebrar a cara na própria vida no caminho que escolheu, ok? Portanto, espero que tenha feito sentido. Materializem aí o mantra nos comentários, apoiem-me quando tomo as decisões corretas para mim e decidam, acima de tudo, aquilo que é melhor para vocês e não baseado no apego que têm por alguém que não soube somar nas vossas vidas. Ok? Se foi a primeira vez que me assistiu e se gostou da tiragem, faça a sua inscrição no canal. Para aqueles que me seguem habitualmente, a minha gratidão eterna. Como energia de troca, coloquem o like, o comentário e partilhem este vídeo. Um beijinho muito grande nos vossos corações e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.